Se você nunca sentou e somou todas as suas contas no mesmo lugar, é muito provável que esteja vivendo num risco que nem percebe. E isso não é drama. A maioria das pessoas acredita que está mais ou menos organizada. Paga as contas, não está devendo muito, o cartão não está estourado, então parece que está tudo sob controle. Mas controle não é só pagar o que vence. Controle é saber o que vai acontecer antes do mês começar. E aqui eu vou te fazer uma pergunta que pode soar incômoda. Se eu te pedisse agora para dizer sem olhar nada, quanto custa exatamente o seu mês? Você saberia me responder? Não uma estimativa vaga, eu quero saber se você teria um número real para me passar. Porque existe uma diferença enorme entre achar que sabe e realmente saber. E enquanto você não sabe o número real do seu mês, você está jogando um jogo onde o calendário decide por você. As contas vencem, você paga, o cartão fecha, você respira, o mês vira e recomeça. E isso não é organização, é apenas sobrevivência financeira. E sobreviver não é o mesmo que estar seguro. Agora deixa eu te mostrar onde isso começa a ficar bem perigoso. Quando você vive sem enxergar o todo, qualquer imprevisto vira um ataque surpresa. E de repente, aquela sensação aparece. Eu ganho, mas nunca sobra. O problema não é necessariamente o quanto você ganha. É que você nunca estruturou o seu mês de forma consciente. E hoje eu vou te mostrar como organizar tudo em 30 minutinhos. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Organizar pode até ser fácil, só que manter organizado é o que separa quem melhora de quem volta para o mesmo ciclo alguns meses depois. E é isso que a gente vai evitar aqui. Eu sei que muita gente acha que é organizado porque paga o que vence. Só que isso não é controle, isso é apenas reação. E reagir não é o mesmo que comandar. Porque quando você não sabe quando custa o seu mês, qualquer variação vira uma grande ameaça. Um gasto inesperado não deveria ser um susto, mas vira, porque você não tem uma visão consolidada. O que mantém muita gente presa não é falta de renda, é falta de clareza. Hoje eu vou te mostrar como organizar todas as suas contas em 30 minutos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você vai ver que o processo de organização é relativamente simples. O difícil é não voltar para o caos no próximo mês. E é exatamente esse erro silencioso que destrói quase todas as tentativas de organização. E a gente vai fazer tudo para evitar isso aqui e te transformar numa pessoa organizada daqui para frente. Quando a gente fala de organização, existe uma crença silenciosa que atrapalha tudo. Muita gente pensa que a organização precisa ser extremamente detalhada. Você provavelmente já pensou assim, que precisa categorizar cada gasto, controlar centavo por centavo, acompanhar o saldo todos os dias ou montar super planilhas com abas, gráficos e projeções. E quanto mais você pesquisa sobre organização financeira, eu sei, mais complicado parece. Organização não falha por falta de inteligência. Ela falha por excesso de complexidade. Existe um ponto invisível onde controle vira sobrecarga. E quando vira sobrecarga, o cérebro começa a evitar. Você abre a planilha e já sente preguiça. Você pensa, depois eu atualizo isso e deixa acumular. E aí, quando acumula, você desiste. Organização boa não é a mais completa. É a que você consegue manter quando está cansado, quando o mês está apertado ou quando a rotina está mais pesada. E é isso que importa, porque se o seu método exige motivação alta, ele já nasceu frágil. Motivação oscila e consistência depende de simplicidade. E aqui está a virada importante. Você não precisa de controle absoluto. Precisa apenas de clareza suficiente para poder decidir melhor os rumos do seu dinheiro. Saber quanto custa o seu mês, saber exatamente quanto entra e saber quanto sobra, ou se não sobra. Isso já coloca você na frente da maioria.
Agora vamos ao que realmente importa: enxergar o número que define o seu mês. E esse número quase ninguém calcula do jeito certo. Você vai usar 30 minutos para isso. Mas o que você vai descobrir nesses 30 minutos pode mudar completamente a sua percepção sobre o seu próprio mês. E a parte desconfortável aparece logo nos primeiros 10 minutos da análise. Você vai começar fazendo algo simples, mas que quase ninguém faz do jeito certo. Você vai apenas enxergar. Pegue 3 informações: as suas contas fixas, a última fatura do seu cartão e um extrato recente da sua conta bancária, aquela que você mais movimenta no dia a dia. Nada além disso. Agora faça algo que parece óbvio, mas raramente é feito. Liste todas as suas contas fixas: aluguel, financiamento, energia, água, internet, plano de celular, parcelas, assinaturas, qualquer cobrança automática. Se é algo que vence todo mês, tem que entrar nessa lista. E agora vem a parte que muita gente evita. Some tudo isso. Não olhe conta por conta, eu quero saber o total. Muita gente descobre nesse momento que o custo fixo já consome 70% ou 80% da renda, antes mesmo do mês começar. E aqui está o detalhe desconfortável. Se 80% da sua renda já está comprometida no fixo, você não está desorganizado, você está pressionado financeiramente. E isso explica porque qualquer variável vira uma grande tensão. Não é falta de disciplina, é matemática mesmo. Mas a gente ainda não terminou, porque o que realmente cria sensação de aperto não está nas contas fixas, está naquilo que você chama de normal. E é aqui que a maioria subestima. Então agora, abre a sua fatura ou extrato do banco e não precisa analisar linha por linha, mas procure um padrão. Quanto foi mercado nos últimos 2 meses? Quanto foi de delivery? Quanto foi de lazer? Quanto foi de comprinhas não essenciais? Estime uma média mensal. Aqui pode ser média, não precisa ser soma. E aqui está algo que você precisa saber. A maioria das pessoas subestima gasto variável em pelo menos 15%, porque o variável é diluído, ele não dói de uma vez. Ele dói em parcelas pequenas que parecem inofensivas, mas não são. Então agora some o que é fixo e o que é variável. Esse é o número real da sua estrutura. E é aqui que muita gente tem um choque, porque percebe que não sobra quase nada. Ou pior, que já começa o mês devendo no negativo, sem mesmo perceber. E agora que você viu o número real, o custo real do seu mês, vem a parte estratégica, porque enxergar é o primeiro passo, mas decidir é o que vai mudar o seu jogo. Agora sim, você tem o número real do seu mês. Se as despesas fixas mais os custos variáveis consomem praticamente tudo o que você ganha, você não tem um problema de disciplina, você tem um problema de limite. E limite se resolve com escolha. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa sair cortando todas as despesas. Você precisa definir teto. Teto muda comportamento. Corte radical só gera rebote. Se as suas despesas com o mercado está em torno de R$ 1.200, a partir de agora você vai definir um teto de R$ 1.000. Você vai diminuir R$ 200 por mês dessa despesa. Não é sofrimento, é só um pequeno ajuste. Se delivery aparece 4 vezes por semana, você vai reduzir para 2 vezes por semana. Percebe que não é privação? É consciência. Mas deixa eu ser um pouco direta aqui. Se você ganha 4.000 e vive exatamente como se ganhasse 4.000, você sempre vai estar no limite. Se você ganha 5.000 e usa os 5.000 para sustentar o mês,
você depende de nada dar errado. E nada dar errado não é estratégia, é sorte. Viver no limite exato da renda pode ser confortável no curto prazo, mas é extremamente frágil no longo prazo. Agora aqui está uma pergunta que realmente separa organização de maturidade. O seu padrão atual de vida está alinhado com a sua renda ou está no máximo da sua renda? Porque são coisas diferentes. Quando você define teto, você cria margem, e margem é o que impede um pequeno problema de virar dívida. Sem margem, você só trabalha para manter o mês. Com margem, você ganha espaço para construir. E aqui está algo que pouca gente admite. Às vezes o problema não está no delivery, não está na assinatura e nem no mercado. Está no padrão fixo que ficou alto demais para a sua realidade. Organização não serve para confortar, serve para revelar. Revelar que talvez o aluguel esteja pesado para você, que talvez o carro que você tem hoje esteja acima da sua capacidade, que talvez o seu padrão tenha crescido junto com a sua renda, mas sem uma reserva para acompanhar. E isso não é julgamento, é matemática. Se depois de ajustar os custos variáveis você ainda não conseguir criar margem, você passa a ter duas opções. Ou você ajusta o seu padrão de vida, as suas despesas fixas, ou você aumenta a sua renda. Mas continuar ignorando isso, ignorando o número, não é uma terceira opção. Porque ignorar não reduz pressão, só adia. E agora que você viu o número real, o seu custo de vida real, não dá mais para você fingir que não sabe. Existe uma parte da organização que quase ninguém fala, e ela não é técnica, é emocional. Olhar para o número real do seu mês pode ser desconfortável, porque ele desmonta algumas narrativas que você cultiva há muito tempo. De que está tudo sob controle, de que é só uma fase. Mas organização não serve para proteger o seu ego. Ela serve para revelar estrutura. E às vezes o que ela revela não é agradável. Então, acaba que se torna mais confortável não somar, né? Porque enquanto você não soma, você pode continuar operando no automático. Organização financeira não é só sobre dinheiro, é sobre reduzir ruído. É sobre diminuir a quantidade de decisões impulsivas. Quando você enxerga o todo, mesmo que o número não seja perfeito, você sai da fantasia e entra no modo realidade. E realidade pode ser ajustada, pode ser melhorada. Agora, fantasia não. Agora que você viu o seu número real e entendeu o que ele representa, vamos transformar isso tudo em algo mais palpável, em algo visual. Agora vem a parte que separa quem organiza de quem realmente muda. Primeiro você já sabe, não precisa cortar tudo, você precisa definir teto. Já falamos, se o mercado está em 1.200, definir 1.000 não é privação, é uma decisão estratégica. Se delivery aparece 4 vezes por semana, reduzir para 2 não é sofrimento, é estrutura. Mas aqui está o ponto que pouca gente verbaliza. Enquanto você não define teto, seu padrão cresce automaticamente até encostar na sua renda. Sempre. E o resultado é sempre o mesmo. 0 de margem. Definir teto quebra esse padrão automático. Você está dizendo, eu não vou viver no limite exato do que eu ganho. E isso muda tudo. R$200 livres por mês não parecem muito, mas R$200 livres todos os meses mudam completamente a sensação de estabilidade. Agora deixa eu ser direta. Se você não consegue reduzir variável nem em 5%, o problema não é dinheiro, é apego ao padrão. E padrão confortável no curto prazo pode ser algo muito frágil no longo prazo. Pequenas reduções constantes geram impacto permanente. E impacto permanente muda a sua estabilidade. Com teto, você decide pelo mês. E decidir é o primeiro passo real para sair do aperto.
Agora que você sabe que precisa definir limite, você precisa transformar tudo isso em algo visual. Porque enquanto estiver apenas como intenção, é fácil ignorar. E é aí que entra o próximo passo. Pegue um calendário mensal, que pode ser papel, Google Agenda ou pode ser um modelo simples impresso. Não importa a ferramenta, importa que você consiga ver o mês inteiro de uma vez. Agora faça 3 coisas. Primeiro, marque o dia exato em que a sua renda entra, ou qualquer entrada que seja previsível. Segundo, distribua todas as contas fixas nas datas corretas. Aluguel, energia, internet, parcelas, assinatura, cartão. Mas tem que ser nas datas exatas, nada de estimativa. Terceiro, marque as semanas que concentram o maior peso financeiro. Por exemplo, se o seu aluguel vence dia 3, você paga o cartão dia 8 e tem parcelas vencendo dia 10, essa primeira semana do mês já é a mais pesada. Então agora você começa a enxergar algo que antes parecia confuso. Fluxo. Porque muita gente acredita que o problema é falta de dinheiro, mas às vezes o problema é só um desalinhamento de datas. O salário entra dia 5, aluguel vence dia 3, o cartão fecha dia 8. Isso tudo gera uma sensação de confusão, mesmo quando a renda seria suficiente para pagar tudo. Visualizar o mês inteiro reduz essa sensação de sufoco, porque você deixa de reagir a notificações isoladas e passa a antecipar movimento. Se perceber que 3 contas pesadas vencem antes mesmo da entrada da sua renda, você pode solicitar mudança de vencimento, antecipar o pagamento quando possível ou organizar uma reserva mínima para cobrir essa janela. Muitos serviços permitem alterar a data de cobrança, e isso já reduz o estresse mental. Outra vantagem do calendário visual: ele transforma o acho que vai apertar em eu sei exatamente onde vai apertar. E quando você sabe, você pode agir antes. Percebe que organização não é só saber quanto custa, é saber quando custa. Agora tem um detalhe importante: não enche esse calendário de categorias. Calendário simples é ferramenta de visão estratégica. Mas ainda falta um último ajuste para a gente garantir que tudo isso não vai mais voltar ao caos. E é aqui que a maioria erra. Existe um erro previsível que destrói qualquer tentativa de organização: organizar uma única vez e acreditar que está tudo resolvido. As finanças não são estáticas. Se você não revisa, o sistema deixa de refletir a sua realidade. Organização financeira eficiente não depende de controle diário. Depende de revisão periódica e simples. 15 minutos por mês são mais do que suficientes para você atualizar os valores médios, conferir se os limites foram respeitados, ajustar pequenas distorções e antecipar semanas mais pesadas. Nada além disso. Sistema bom é o que você consegue manter mesmo quando está cansado. A diferença entre quem vive no improviso e quem mantém estabilidade definitivamente não está no salário. Está na regularidade da organização. Regularidade que cria previsibilidade e reduz erro. Agora observe o que acontece quando você mantém esse processo simples por 6 meses. Você passa a saber exatamente quanto custa o seu mês, sabe onde está o seu limite, sabe quando algo saiu da faixa esperada e sabe quando precisa ajustar. E isso muda a postura. Você deixa de reagir e começa a antecipar. E antecipar é o que separa organização de sobrevivência. Eu sei que muita gente acha que o maior problema financeiro é renda, e às vezes realmente é. Só que outras vezes é apenas falta de enxergar de forma real a própria vida financeira. Quando você enxerga o todo, você para de pagar no susto.
Você para de improvisar, você para de reagir e começa a decidir. E decisão consciente muda resultado. Agora que você chegou até aqui, existe um próximo passo lógico e muito importante, porque você organizou, definiu o teto, criou um calendário e estruturou a sua revisão. Mas existe uma sequência ideal para consolidar tudo isso com força, porque a ordem que você organiza define se o sistema vai durar ou desmoronar no próximo mês. No vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu explico exatamente qual é essa ordem e por que quase ninguém segue. Se você quer transformar a organização em controle real, esse é o próximo passo importantíssimo e racional. Assiste ele agora, porque clareza sem sequência vira só mais uma tentativa isolada. Nos vemos lá!